Jericó se erguia como fortaleza de pedra e poeira, assente sobre as rotas do deserto, guardando a passagem do Jordão como sentinela antiga. Suas muralhas eram largas o bastante para que carros passassem por cima, e suas portas, reforçadas com bronze, rugiam ao amanhecer e ao cair da tarde. No mercado, vozes de mercadores se entrecruzavam como fios, tâmaras frescas, azeite novo, linho batido ao sol, o cheiro de couro curtido, a fumaça das fogueiras, e por cima de tudo pairava a certeza dos homens. Nada tomará esta cidade, pois seus muros foram feitos para durar. A casa de Raabe ficava junto ao muro, encravada como ninho na fenda da rocha. Dali se via, ao longe, a planície que conduzia ao rio, ao perto ouvia-se o rumor da cidade, as conversas cortadas, as risadas curtas, o passo apressado de soldados em ronda. Raabe conhecia o peso dos olhares. Alguns desviavam a face quando passavam por sua porta. Outros lançavam moedas e sussurros. Poucos, muito poucos, a cumprimentavam como igual. Mas ninguém percebia que, por trás do véu de vergonha com que a chamavam, ardia nela uma chama vigilante, como lamparina que não se apaga durante a noite. Nos dias de calor, ela subia ao terraço para espalhar talos de linho. Ali, entre cordas e tecidos, suas mãos trabalhavam com constância, batiam o fio, torciam as fibras, amarravam nós. O vento vinha do deserto trazendo poeira e notícias. Foi assim que as primeiras palavras sobre Israel chegaram à sua porta, misturadas ao pó. Um povo que caminhava guiado por uma nuvem de dia e por fogo de noite. Um mar que se abrira como ferida na terra para que passassem a seco. Reis ao leste que tombaram diante de suas lanças. Uma lei escrita em pedra, dada por um Deus que não tinha imagem. Raabe escutava em silêncio. Cada história entrava nela como gota que encontra a fenda e, ao longo do tempo, alarga a rocha. Os homens de Canaã falavam dos deuses das colheitas, do vinho e da fertilidade, mas seus altares estavam impregnados de medo. O Deus de Israel, diziam, não pedia danças na praça, nem juramentos vazios. Pedia obediência e prometia presença. E Raabe, sob o sol, entre linhagens de linho, começou a pesar essas palavras como quem pesa prata nas mãos. Se o mar obedecia, se reis poderosos caíam, então não eram apenas homens que vinham contra Jericó, era um propósito mais antigo do que seus muros. Ao cair da tarde, quando as sombras das torres se alongavam, a cidade vestia uma armadura de rotina. Os portões cerravam os dentes, as trancas desciam, os guardas mediam o escuro com passos treinados. Dentro das casas, mães contavam filhos, homens contavam moedas e os sacerdotes contavam preces. Raabe acendia a lamparina e varria o pó do chão. Havia em seus gestos uma ordem própria, como se cada movimento, por humilde que fosse, estivesse sendo observado por um par de olhos que ela não podia ver. Às vezes, sobre a mesa baixa, ela deixava um fio tingido de vermelho, purpúreo como vinho derramado. Experimento de cor para as cordas que vendia, pequena beleza no meio do costume. Mal sabia que aquela cor um dia se tornaria sinal. Quando os estrangeiros se aproximavam de Jericó, os mercadores percebiam antes dos soldados. Eles notavam o modo diferente de portar o corpo, a forma de olhar as barracas, a cautela com que tocavam as moedas. Numa tarde sem vento, Raabe viu dois homens cruzarem a praça com o passo de quem aprendeu a não chamar atenção justamente por precisar vê-la de tudo. Não vestiam ornamentos, não traziam colares, traziam poeira nas sandálias e propósito no olhar. Houve um instante em que o olhar de um deles roçou o dela apenas um fio de segundo, e Raabe sentiu que não eram compradores nem peregrinos. Eram homens de escuta, de memória, de missão. A cidade, nesse mesmo dia, falava alto da travessia que os hebreus preparavam nas margens do rio. Havia quem jurasse ter visto as águas incharem como peito de homem prestes a gritar. Outros recordavam a queda de reis além do Jordão
e uma ponta de riso nervoso se abria entre os dentes. Histórias crescem como peixes ao serem contadas. Mas o riso morria rápido. O medo tem o hábito de se esconder atrás de ditos. Raabe desceu ao pátio e cuidou de lavar as mãos. Água sobre os dedos, dedos sobre a pedra fria. Seu coração pesava como jarro cheio, mas não era peso de desespero. Era o peso que antecede a decisão. Enquanto esfregava os dedos, deixou que as notícias e os anos, as culpas e as esperanças passassem dentro dela como correnteza. Ali, entre a água e a pedra, tomou forma uma certeza. Se aqueles homens a buscassem, ela os deixaria entrar. Se o Deus deles era quem diziam ser, ela se colocaria sob sua sombra, ainda que os muros rugissem contra isso. A noite chegou com um céu espesso, salpicado de pequenas luzes. Os guardas caminharam sobre o parapeito e bateram lanças no chão, para lembrar à cidade que estavam acordados. As lamparinas tremularam como pensamentos cansados. Então, 3 pancadas leves tocaram a madeira da porta de Raabe. Não as batidas impacientes de quem exige, mas o toque prudente de quem pede. Ela abriu apenas o bastante para ver o corredor de sombras. Os 2 homens estavam ali, como se o próprio deserto os tivesse trazido. Seus olhos, debaixo de capuzes simples, continham o brilho de quem carrega um nome maior do que o seu. O primeiro falou com voz baixa, no sotaque daqueles que vêm de longe. Somos forasteiros e buscamos pouso por uma noite. O segundo não disse nada, apenas deixou que o silêncio dissesse a urgência. Raabe sentiu que cada passo adiante a conduziria para fora do círculo onde a cidade a havia desenhado há anos. Pensou no que diriam as vizinhas, pensou nos guardas e nas punições. Pensou por um breve instante no próprio nome, tantas vezes cuspido, e no que seria pronunciado se os acolhesse. Em seguida, pensou em outra coisa, no mar que se abriu, no Deus que caminha e não tropeça, no medo dos reis que havia escutado. E escolheu. Abriu a porta inteira, como quem abre uma nova página. Moveu-se com a rapidez dos que já decidiram e conduziu os homens para dentro da casa. Apontou o escuro da escada que levava ao terraço, onde o linho secava e onde o vento não perguntava nomes. Vão por aqui, disse, e guardem o passo. Enquanto eles subiam, ela sentiu o coração alinhar-se ao movimento, como se suas batidas agora marchassem ao lado de um povo que ela ainda não conhecia, mas cujo Deus já alcançara sua fé. Lá fora, Jericó dormia com o falso sono dos que confiam em pedras. Lá dentro, numa casa no muro, a história mudava de direção, e Raabe, mulher de mãos calejadas e olhos atentos, tornava-se, sem trombetas nem discursos, ponte entre a ruína e a salvação. Pois o que é pequeno aos olhos da cidade é grande aos olhos do Senhor. E o que se faz em segredo, se necessário, derruba muros. A noite de Jericó avançava pesada, como se as muralhas segurassem não apenas o inimigo, mas também o próprio ar. As lamparinas se apagavam uma a uma, e apenas os guardas sobre os portões ainda andavam, marcando o ritmo da escuridão com o choque metálico de suas lanças contra a pedra. Dentro da casa de Raabe, porém, o silêncio não era descanso, mas espera. Os 2 homens, agora sentados na sombra do terraço, tinham olhos que percorriam cada detalhe. O linho estendido, as cordas, as vigas. Não falavam muito, como quem sabe que cada palavra pode ser peso demais. Raabe, ao lado, sentia no peito a tensão de quem pisa em fronteira. De um lado, a segurança aparente da cidade. De outro, a promessa invisível de um Deus estrangeiro, mas que já soava mais real que todos os ídolos de Canaã. De repente, soaram batidas na porta. Fortes, urgentes, não como os 3 toques discretos de antes, mas como punhos que carregam ordem. A voz de um guarda rasgou a madrugada. Traga para fora os homens que entraram em tua casa, vieram para espiar a terra. O coração de Raabe disparou.
Seus filhos não estavam ali, mas naquele momento os dois estrangeiros eram como filhos que precisavam de seu abrigo. Olhou para cima, para o linho acumulado no telhado, e sua decisão foi tão rápida quanto a batida de suas mãos. Levantou, fez sinal para os homens, e eles a seguiram sem palavra. No terraço, cobriu-os com talos de linho amarrados, camadas sobre camadas, até que suas formas desaparecessem como sementes enterradas. Desceu, respirou fundo e abriu a porta. Os soldados a olharam com desconfiança. Um deles ergueu a tocha, iluminando-lhe o rosto. Outro já tentava espiar para dentro. Sim, disse ela, com voz firme, como quem fala meia-verdade, que se torna escudo. Estiveram aqui, é verdade, mas saíram ao anoitecer, antes de se fechar a porta da cidade. Não sei para onde foram. Se correrem, ainda os alcançarão pelo caminho do Jordão. As palavras correram mais rápido que a desconfiança. Os guardas, sem tempo para perder, apressaram-se rumo ao portão, convocando outros em sua busca. E assim, a rua diante da casa de Raabe encheu-se de passos, lanças e tochas que se afastavam. Quando o último som desapareceu, a cidade voltou a mergulhar no silêncio pesado. Raabe fechou a porta devagar, encostou-se na madeira e respirou fundo. O perigo não havia passado, estava apenas mudado de lugar. Subiu ao terraço e, ao retirar parte do linho, viu os olhos dos espias brilhando sob a luz pálida da lua. O medo caiu sobre todos nós, confessou ela, a voz quase um sussurro. Os corações de Jericó já se derreteram antes mesmo de vocês atravessarem o rio. Todos ouviram o que o vosso Deus fez no Egito, como o mar se abriu diante de vocês, como reis poderosos caíram. Eu sei. E aqui sua voz tremeu, mas não recuou. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. O vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Os homens trocaram um olhar. Era raro ouvir tamanha fé mesmo dentro de Israel. E agora, ali, na boca de uma mulher estrangeira, soava como trombeta oculta. Raabe, então, aproximou-se. E sua firmeza era maior que qualquer vergonha de seu passado. Jurem-me pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usarão de misericórdia para com minha casa. Que poupem a meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos os meus. Dai-me um sinal de certeza. Os espias se inclinaram. Um deles respondeu: nossa vida responderá pela tua, se não denunciares o que fazemos. Quando o Senhor nos entregar esta cidade, serás salva tu e tua família. Foi então que lhe deram o sinal, um cordão escarlate. Ela deveria atar o fio à sua janela, e aquele vermelho seria como marca de sangue, sinal de vida em meio à destruição. Raabe tomou o cordão entre os dedos. Era simples, como qualquer fio de sua casa, mas naquele instante tornou-se tesouro, selo de promessa, arco que unia seu futuro ao povo de Israel. Guardou-o contra o peito, como quem segura não um pedaço de linho, mas uma chave para o destino. Lá fora, a cidade dormia sob a ilusão de seus muros. Lá dentro, em silêncio, uma prostituta tornava-se guardiã de fé, selando em seu coração uma aliança que mudaria sua história para sempre. A madrugada ainda se arrastava sobre Jericó, e o vento trazia do deserto o cheiro seco da poeira. No terraço, entre talos de linho, os dois espias aguardavam em silêncio, como pedras escondidas sob a areia. Raabe subiu até eles, trazendo no rosto a tensão de quem já não pode voltar atrás. Seus passos eram firmes, mas seus olhos carregavam tanto medo quanto certeza. Ela se aproximou e, com voz baixa, falou palavras que soavam como revelação. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. O terror de vós caiu sobre nós, e todos os habitantes da cidade desfalecem de medo. Ouvimos como o mar se abriu diante de vocês quando saíram do Egito e como derrotaram Seom e Og, reis poderosos. O vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Era como se o peso de Jericó inteiro se quebrasse naqueles instantes.
Uma prostituta, considerada impura, falava com a clareza de um profeta. Os espias a escutavam com espanto, porque o que ela dizia não era apenas informação, mas confissão. Era fé pura e forte, brotando onde ninguém esperaria encontrar lá. Raabe, então, avançou mais, e suas palavras vinham carregadas de súplica. Agora, jurem-me, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usareis de misericórdia para com minha casa. Dai-me um sinal certo de que salvareis a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e todos os meus. Livrem-nos da morte. Os espias se entreolharam. Viram diante de si uma mulher que, mesmo cercada por muros altos, já vivia como se estivesse fora deles, confiando no Deus que abria caminhos no impossível. Um deles respondeu, colocando a mão sobre o coração: nossa vida será por vossa vida, se não denunciares este nosso plano. Quando o Senhor nos entregar esta terra, será salva tu e toda a tua família. Foi nesse momento que lhe deram o sinal, um cordão escarlate, um fio vermelho, simples aos olhos comuns, mas carregado de significado. Era como sangue marcado na porta, lembrança dos dias do Egito. Era símbolo de vida poupada em meio ao juízo. Raabe tomou o cordão em suas mãos. Seus dedos tremeram ao tocá-lo, não pelo medo, mas pela consciência do que aquilo representava. Olhou para a janela de sua casa, que dava para fora dos muros, e já sabia o lugar exato onde o ataria. Aquele fio, visto de longe, diria a Israel: aqui há fé, aqui há pacto, aqui há vida. Representa. Os espias, ainda escondidos, aguardaram até que a noite cedesse ao primeiro traço da aurora. Raabe os conduziu até a janela e desceu-os com cordas pela muralha. Antes que partissem, ela repetiu o juramento, e eles confirmaram: não te esquecemos. Se o cordão escarlate estiver pendurado à janela, e tua família contigo na casa, todos serão poupados. E eles desapareceram na planície, correndo em direção ao deserto, enquanto Raabe permanecia sozinha, segurando o fio vermelho contra o peito. Dentro de si, algo se transformava. Já não era apenas a mulher marginalizada de Jericó, mas guardiã de uma promessa. O cordão em suas mãos não era apenas tecido, era esperança. Era a certeza de que o Deus de Israel, que abria mares e derrubava reis, também podia salvar uma mulher caída. E assim, sob o peso das muralhas, Raabe ergueu sua fé mais alto que as torres de Jericó. O 7º dia chegou, e com ele o silêncio que precede a tempestade. Jericó despertou inquieta. Os homens do exército de Israel já haviam circundado a cidade 6 vezes em 6 dias, e o povo, confuso, ora zombava, ora temia. As muralhas ainda estavam de pé, firmes como sempre, mas os corações começavam a se partir como vasos rachados. Raabe, em sua casa junto ao muro, não dormira na noite anterior. Trazera para dentro todos os seus, o pai já idoso, a mãe cansada, os irmãos e suas famílias. Cada um entrou com passos apressados, olhando para trás, temendo os vizinhos, mas confiando na palavra dela. No batente da janela, o cordão escarlate já estava pendurado, balançando ao vento da manhã. Era frágil, simples, insignificante aos olhos dos soldados, mas para Raabe era a muralha mais forte que as pedras. Lá fora, Israel marchava, primeiro uma vez, depois 2, depois 3. As trombetas soavam como trovões em cadência. O povo de Jericó se aglomerava nos parapeitos, insultando, lançando palavras afiadas, mas seus gritos tinham mais nervo que convicção. A cada volta, o medo se espalhava como sombra ao entardecer. Na 7ª volta, o som das trombetas encheu os céus como brado de trovão. O povo de Israel ergueu sua voz, e o grito foi como espada invisível que atravessou pedra e coração. Então as muralhas tremeram, as juntas se abriram, a terra gemeu como ventre em parto. Pedra sobre pedra caiu, torres inteiras desmoronaram em pó. O chão sacudiu a casa de Raabe, e por um instante todos prenderam a respiração.
O cordão vermelho tremulava na janela, e as mãos dela o apertavam como se fosse vida. Ao redor, a cidade se despedaçava em ruína, mas sua casa permaneceu de pé, como ilha em mar tempestuoso. Os gritos de guerra ecoavam, o cheiro de fumaça e ferro subia ao céu. Israel entrou pela brecha das muralhas e tomou a cidade. As espadas brilharam, os portões foram incendiados, e o pavor tomou os corações dos sobreviventes. Mas no meio do caos, a promessa não foi esquecida. Os espias voltaram, viram de longe o cordão escarlate e souberam que ali estava a vida preservada. Subiram até a casa e reuniram todos que estavam dentro. Raabe, firme em sua fé, conduziu sua família como pastora conduz o rebanho. Enquanto a cidade ardia em chamas, eles foram levados em segurança para o acampamento de Israel. E assim se cumpriu a palavra. O fio vermelho, sinal de fé e obediência, separou a vida da morte, a promessa do juízo. Jericó caiu, mas Raabe foi levantada. A prostituta tornou-se testemunha de que o Deus de Israel não escolhe pelos muros que cercam uma vida, mas pelo coração que confia em sua palavra. Naquele dia, entre cinzas e destroços, brilhou não apenas a vitória de um povo, mas a redenção de uma mulher. O fogo já havia consumido Jericó, e a fumaça se erguia como testemunha de juízo. Onde antes havia riso e comércio, restavam apenas cinzas e ruínas. Mas em meio àquele cenário de desolação, uma casa permanecera intacta, e dentro dela uma família viva, guardada por um fio escarlate pendurado à janela. Assim começou o novo capítulo da vida de Raabe. Ela, que fora chamada de prostituta, de indigna, de vergonha de sua cidade, agora era lembrada por outra palavra. Pois quando todos confiaram em muralhas, ela confiou em um Deus que nunca vira, mas de quem ouvira falar. Quando Jericó caiu, seu coração se levantou. Levados ao acampamento de Israel, Raabe e sua família passaram do medo à esperança. Muitos a olhavam com curiosidade. Alguns talvez ainda a julgassem por seu passado. Mas entre os israelitas havia aqueles que sabiam reconhecer a obra do Senhor. Josué mesmo confirmou a promessa feita. A mulher que salvara os espias viveria entre o povo de Deus. Os dias que seguiram foram de adaptação e de transformação. Raabe aprendeu os costumes de Israel, as festas, a lei e as histórias. Aprendeu que aquele Deus não era como os ídolos de Canaã, feitos de pedra e madeira, mas era vivo, santo, ciumento e misericordioso. Aos poucos, a vergonha do passado foi sendo coberta por uma nova identidade. Não mais a prostituta de Jericó, mas a mulher que creu no Senhor. E o Senhor a honrou além do que ela poderia imaginar. Raabe casou-se com Salmão, da tribo de Judá, e dele nasceu Boaz, o homem justo que mais tarde acolheria Rute, a estrangeira moabita. Da descendência desse casal veio Jessé, e de Jessé, Davi, o rei de Israel. E mais adiante, séculos depois, da mesma linhagem, nasceria Jesus, o Cristo. Assim, a mulher que um dia fora desprezada, tornou-se parte da genealogia da salvação. Seu nome, que poderia ter sido esquecido na poeira das muralhas de Jericó, foi inscrito no Evangelho de Mateus e lembrado entre os heróis da fé na carta aos Hebreus. O fio vermelho que pendurou em sua janela tornou-se símbolo eterno de redenção, apontando para o sangue que seria derramado na cruz. O legado de Raabe não está apenas em seus descendentes ilustres, mas na mensagem que sua vida proclama. Não importa o passado, nem a vergonha, nem o peso dos pecados. O que define o futuro é a fé no Deus vivo. E assim a história termina. Jericó caiu, mas Raabe se levantou. Os muros ruíram, mas sua fé permaneceu. Os homens a desprezaram, mas Deus a exaltou. Seu nome ecoa até hoje como prova de que a graça pode florescer no lugar mais improvável. Quem ouve sua história é convidado a olhar para dentro de si e perguntar: quais muros me cercam?
Quais cordões escarlates preciso pendurar na janela da minha vida? Pois o mesmo Deus que salvou Raabe continua salvando aqueles que confiam nele.